28 de outubro de 2025, aconteceu a maior chacina da história do Rio de Janeiro. Meu nome é Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, mais conhecido como Oruan. Eu sou filho do Márcio dos Santos Nepomuceno, mais conhecido como Marcinho VP. Eu sou reflexo da sociedade, meu pai é reflexo da sociedade, e o bandido que tá portando pistola e fuzil também é reflexo da sociedade. O nome oficial... Ai, quer dizer que as pessoas elas não têm poder de escolha, né? Quer dizer que elas não escolhem aquilo que elas querem. É a sociedade que impõe você ser quem você é. Quer dizer que o bandido é bandido não porque ele escolheu ser bandido, mas porque a sociedade se juntou e disse assim, ó, tu vai ser bandido. Pelo amor de Deus, para com essa idiotice, Oruan. Aí vem esse aqui que ficou famoso aí um tempo atrás. Bom, já sabe o que vem sair da boca desse indivíduo, né? Merda. Dessa mega operação realizada pelas polícias do Rio, nos complexos do Alemão e da Penha, é contenção. Mas o nome real disso é barbárie. Uma coisa é conter o avanço territorial do Comando Vermelho. Coisa bem diferente é uma ação policial que resulta na produção de mais de 100 cadáveres. 60 pessoas mortas em... Nossa, mais de 100 cadáveres. Cadáveres de pessoas altamente inocentes, não é mesmo? Ô, Josias. Ai, vai lá, vai não, no meio da favela lá, chega para o comandante lá do favela e diz assim, ó, a partir de agora encerrou-se o tráfico de droga. Soltem essas armas. Vamos ver o que vai acontecer, tá, Josias? Vamos ver como vão receber você. confronto, ok? 60 pessoas mortas em confronto. Quando a gente chegar ali, vamos lá. Vamos lá. Atualizando os números, 60 bandidos mortos em confronto, 2-0. 60 pessoas mortas. Perfeito. 60 pessoas mortas em confronto. Bandidos, entendi. 2-0. São bandidos. Só um minuto, Arthur. Sim. Isso é importante como critério aqui. Eu não sei se são bandidos. Estão chamando a mega operação de chacina. Não. Imagina, o cara tá com um fuzil na mão, mas não se preocupa. Eu não sei se ele é bandido. Sério. Que hipocrisia do caralho, velho. Jornalistas e militantes apontam como o maior genocídio na história do Estado. Faz sentido? A oposição e a polícia discordam desta classificação. Coronel, muita gente falando que foi a maior chacina na operação da história do Rio de Janeiro. Para vocês foi uma operação de sucesso? Não, quem está dizendo que é chacina foi você. Para depois vir um monte de gente de direitos humanos, como já estão ouvindo, que eu vi no jornal agora há pouco, falando que foi a maior chacina que tem. Não foi chacina nada, não. Foi faxina. Chacina não, foi faxina. As críticas também recaem sobre a mídia, que por vezes parece mais preocupada em noticiar assuntos paralelos à operação e evitam chamar bandidos de bandidos. Essa mega operação, ela tem sucesso, ela tem apoio, como o senhor mencionou, de grande parte da sociedade, mas tem uma outra grande parcela também que critica essas mortes de civis. Até porque o argumento é, olha... De civis você refere-se a bandidos? Perdão, me perdoe. Olha só o nível de jornalismo, velho. A mulher chamou um bando de vagabundo de civis. Civis são aqueles seres que trabalham, pagam seus impostos, têm uma vida honesta, de fato. E, infelizmente, boa parte deles são reféns desse bando de vagabundo. Aí vem uma pessoa dessa dizer que esses bandidos que estão com fuzil na mão são civis. Pelo amor de Deus, velho. É muito fácil dizer, né? Daí, dessa cabinezinha, no ar-condicionado, bonitinho, morar num condomínio fechado. Agora vai lá na favela pra tu ver a realidade. Né? Débora, civis você tá falando bandidos? Perdão. Não, Rodrigo, eu não sei, porque eu acho que os corpos ainda estão sendo identificados. Mas aqueles fardados, na sua percepção, eram bandidos ou civis? Débora, me perdoa, sem ironia. Na sua percepção, aqueles bandidos no chão, fardados... Perdão, a ironia. Perdão, Débora. Na sua percepção verdadeira de cidadã. Pode dizer. Por favor, me diga. Por favor, Rodrigo, eram bandidos ou civis, Débora? Olha, primeiro, a entrevista não é comigo. Acho que a minha opinião... Aí foge. Primeiro que a entrevista não é comigo e a minha opinião... Tá, tudo bem, sem problema. Tá ok? Abordaremos hoje as reações dos veículos de mídia e da militância política. Uma ofensiva contra o crime organizado foi feita e a reação foi imediata. Os cria, porra! No dia seguinte à operação, dezenas de corpos encontrados na mata foram levados para a Praça da Penha. O número oficial de mortos até a gravação deste vídeo subiu para 121.
A polícia afirma que atraiu os traficantes para a rota de fuga na mata, para proteger inocentes das ruas da comunidade. Segundo as autoridades, a tática foi empurrar os suspeitos mata adentro até o ponto mais alto da Serra da Misericórdia. O conflito foi todo na mata. Então não creio que tivesse alguém passeando na mata num dia de conflito. Eles também apreenderam 118 armas. Dessas, 91 eram fuzis. Mas o chefe da facção escapou. O governo estadual divulgou imagens de pessoas despindo cadáveres de uniformes de combate usados pelos traficantes. O diretor-geral da PF disse que a instituição analisou os planos e avaliou que não poderia participar da operação. A nossa equipe entendeu que não era uma operação razoável para que a gente participasse. Após a repercussão da operação, um escritório emergencial foi montado. Governos federal e do estado do Rio de Janeiro anunciaram a criação de um escritório conjunto de combate ao crime organizado. O governo Lula mobilizou uma proposta para a segurança pública. Mas a medida não agradou governadores como Cláudio Castro, do Rio de Janeiro. A principal crítica é a remoção da autonomia dos estados na segurança pública. Você vai descobrir neste vídeo da Brasil Paralelo como foi a operação de segurança pública no Rio de Janeiro, quais as comunidades afetadas e quem eram os principais alvos da polícia, como a Japinha do CV e Doca da Penha. A operação, batizada de contenção, mobilizou 2.500 agentes das polícias civil e militar, com o apoio do Ministério Público do Rio de Janeiro. O objetivo era cumprir 100 mandados de prisão e 150 de busca e apreensão contra chefes do Comando Vermelho nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro. Imagens divulgadas pela Polícia Civil mostram drones voando sobre as tropas e lançando granadas. Mas segundo a jornalista lá, é civis, tá? Pô, vamos refazer essa fala, né? Civis aí jogando bombas e granadas contra a polícia, mas são só civis. Criminosos também ergueram barricadas em chamas, bloqueando o acesso às comunidades e provocando colunas de fumaça visíveis a quilômetros de distância. Cláudio Castro, governador do estado do Rio, disse combater o crime sozinho e que Lula lhe negou ajuda. O pedido foi feito 3 vezes. Eu não quero as Forças Armadas, sabe, na favela, brigando com bandido. Não é esse o papel das Forças Armadas. E enquanto eu for presidente, não tem GLO. Os blindados que poderiam ser cedidos pela Marinha do Brasil serviriam para retirar barricadas do tráfico mais rápido, evitando a fuga de criminosos. A reação do morador, cara, de uma favela do Comando Vermelho, quando o BOP retira a barricada, o morador começa a chorar e te oferece água, meu amigo. Tá? O morador chega pro policial do BOP, essa barricada estava aqui há 2 anos, cara. Há 2 anos que eu não consigo tirar meu carro da garagem, sabe? Não é possível que a esquerda brasileira não compreenda isso. Não é possível que alguém não entenda que retirar a barricada é uma emergência nacional. Lula, que poucos dias atrás afirmou que os traficantes eram vítimas de usuários, evitou condenar a operação. E escalou o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, para ser o porta-voz oficial da crise. Em coletiva de imprensa, um interrompeu o outro. A nossa equipe entendeu que não era uma operação razoável para que a gente participasse. Então houve uma comunicação. Me permita, por favor. Olha, a comunicação entre governantes, entre o governador de estado e o governo federal tem que se dar ao nível das autoridades de hierarquia mais elevada. Aliados de Lula agora se concentram em tentar desfazer esse mal-estar. Entre eles, o trabalho de explicar por que a Polícia Federal decidiu enviar blindados para resgatar 49 pássaros numa casa vazia e nenhum para ajudar a conter a crise de segurança no Rio de Janeiro. Mesmo sem o envio de tropas do governo federal, a ação militar no Rio contou com o apoio de helicópteros, 32 blindados, veículos de demolição e ambulâncias do Grupamento de Salvamento e Resgate. Por conta da ação, ao menos 48 escolas municipais suspenderam as atividades na região. E o Centro de Operações Rio emitiu há pouco um informativo dizendo que esta mega operação policial afeta mais de 100 linhas de ônibus que tiveram seus itinerários alterados. Segundo o balanço do governo carioca, a operação resultou em 121 mortos. 54 corpos foram encontrados no dia da ação e outros 63 foram achados por moradores em uma região de mata do Complexo da Penha. Os corpos foram levados para uma praça do bairro. As cenas ganharam as principais manchetes do mundo. A polícia também prendeu 113 suspeitos, apreendeu 118 armas, sendo 118 armas. A maioria dessas armas são fuzis. E aí vem a mídia dizer que essas pessoas são civis.
Rapaz, velho. 91 fuzis, 26 pistolas e um revólver, 14 artefatos explosivos e uma quantidade de drogas ainda em apuração. Alguns fuzis apreendidos pela polícia que foram usados por bandidos no Rio vieram de ditaduras como a Venezuela. Repercutiram nas redes sociais vídeos mostrando criminosos usando camuflagens de guerra e roupas táticas para o confronto armado. Opa, civis, tá? São pessoas do bem aí, não são criminosos, tá? Segundo os jornalistas da Globo e da boa parte aí da mídia que tem esquerdistas, são civis, tá? Não são pessoas do mal, são só civis que estão aí, né? Camuflados, metendo tiro na polícia, mas são civis, tá? Contra as forças de segurança. Caralho aí, cadê o blindado, mano? Cadê o blindado? Ai! Pega, menor! Pega, menor! Amassa! Meu mano Tom, faixa preta, aí liga, filhão. Porradeiro intenso, filhão. A culpa lá do CV. Em vídeos divulgados pelo governo do estado, é possível ver pessoas retirando as roupas camufladas dos corpos para dificultar a identificação. Segundo autoridades policiais, o objetivo era causar indignação popular. Por que os corpos dessas pessoas estão só de cuecas? Elas estavam só de cuecas no meio da mata e só tem gente pobre, negra e trabalhador. Então eu queria dizer para vocês o seguinte, então os moradores, entre aspas, eles retiraram as vestimentas camufladas desses mortos, porque ninguém anda de cueca na rua, na mata, principalmente nessas comunidades aí. Possivelmente moradores ou companheiros desses mortos retiraram as vestimentas de combate dessas pessoas, colocaram eles aí perfilados, deitados, para ter um impacto, e isso faz parte da guerra informacional, da guerra de narrativas. E vocês podem observar também que 75% desse pessoal é branco, diferente do que a mídia está mostrando ou divulgando. O secretário de Polícia Civil, Felipe Cury, disse que a polícia vai apurar a fraude processual por remoção de cadáveres após a mega operação. O rapper Oruan, filho de um dos líderes históricos do Comando Vermelho, o Marcinho VP, acusou a polícia de promover uma chacina e comparou a operação no Rio com o Holocausto nazista. As favelas Aí é loucura, né? É loucura. Pelo amor de Deus. As do Rio são campos de concentração da polícia, como aqueles da Alemanha. O artista sustenta que bandidos são reflexo. Rapaz, chamar uma pessoa dessa de artista sei lá, é manchar o nome artista. Da sociedade. O argumento contrasta com a parcela da opinião pública que não se vê representada nesse discurso. É o caso desta mãe, que perdeu seu filho para a facção criminosa. Fala pra ele. Pega aproveitar a oportunidade que ele tá tendo na vida. Eu não sei lidar com isso, Arthur. Eu nunca entrei numa penitenciária na minha vida. Eu nunca me envolvi com vagabundo. Você não é vítima de sociedade, você é vítima das suas escolhas. Você não é vítima de sociedade, você tem pai, você tem mãe, uma família decente. Você tem sim, você tem sim, você tem sim. Você tem uma mãe de trabalho igual uma safada. Rapaz, se fosse a polícia deixar essa mãe dar uma lição nesse moleque bem agora. Vítimas da sociedade ou criminosos por escolha? Quem de fato eram os alvos da ação policial no Rio de Janeiro? Na hierarquia do crime está Edgar Alves de Andrade, conhecido como Doca da Penha, ou Urso, apontado como principal líder do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Doca era um dos principais alvos da mega operação Carioca. Investigado por mais de 100 assassinatos e citado em 329 investigações, é acusado de ordenar execuções, desaparecimentos e ataques contra forças de segurança. E é engraçado que uma pessoa dessa é tratada como vítima da sociedade, é tratado como civil pelos jornalistas. E o pior de tudo é que todos os números que eu trago aqui, eles não falam o quanto que esses caras tiram a vida de pessoas ali, inocentes, e no final das contas não sofrem nada. As famílias que eles colocam como refém, as pessoas inocentes que eles tiram a vida, a mídia não fala. A mídia não tá aí para falar do sofrimento das famílias, das mães que perderam seus filhos porque criminosos foram lá e tiraram a vida deles. A mídia não fala. E aí, um vagabundo desse, um bandido desse, é tratado depois pela mídia como uma vítima da sociedade, como se fosse um civil, é um civil. Ele conseguiu fugir. Até o presente momento, não foi localizado pela polícia. Outros não tiveram a mesma sorte.
Um tiro de fuzil desfigurou o rosto de uma das mulheres mais conhecidas do Comando Vermelho, a Japinha do CV, apontada como figura de confiança do tráfico e linha de frente da facção. Nas redes sociais, a jovem era chamada Uma santa. Nada mais do que isso. Uma santa, tá? de musa do crime. Segundo o relato policial, ela resistiu à abordagem e abriu fogo contra os agentes de segurança, sendo Não, ela não abriu fogo contra o agente de segurança, tá? Faça essa frase. Segundo a mídia brasileira, ela jogou flores para os policiais. Os policiais foram os malvadões da história, tá? atingida logo em seguida. O disparo esfacelou sua cabeça. No momento de sua morte, estava vestindo roupa camuflada e colete tático com compartimentos para carregadores de fuzil, indicativo de que participou. Uma simples civil, tá? A mídia já deixou bem claro isso, uma simples civil ali que tava, tá? Pô, pelo amor de Deus, vamos falar das coisas do jeito certo, cara. Participava diretamente dos confrontos armados. Outro traficante, Lucas Gabriel Conceição, conhecido como Mata Rindo, também foi morto na mega operação no Rio de Janeiro. Natural do Maranhão, havia fugido para o Rio de Janeiro para seguir na vida do crime. Nas redes sociais, exibia fotos armado. Não. Rapaz, esse aqui foi demais. Eu já vi gente fugir do Estado, porque lá o Estado é precário de emprego, é precário de várias coisas, educação ruim. E as pessoas vão em busca de melhoria em outro Estado. Esse daqui, ele fugiu do Estado para viver a vida do crime. Que doideira que loucura é essa, velho? E aí, depois ainda vem dizer que esse cara aqui, né? Ainda tem um vídeo circulando dizendo que a mulher, dizendo que é tia dele, diz que ele não é envolvido com nada, é um cidadão de bem. O apelido Mata Rindo é comum entre membros de facções que praticam crimes com sadismo e frieza. O nome dele é Iago Ravel Rodrigues. Ele não tem descendentes criminais. Antecedentes. Ele não é descendentes criminais. Não tem antecedentes. Mas ele não devia nada, não tinha envolvimento com nada. Ele era um menino do bem, tranquilo. Realmente, super do bem. Olha só, ele só aí com um fuzil aí, né? Na foto de um fuzil. Na verdade, isso não é um fuzil, tá? Isso só é um buquê de flores ali, que ele tá pendurado aqui, um ramo de flores, tá? Que ele vai distribuir ramos de flores ali quando a polícia bater de frente com ele, tá bom? Ele cidadão do bem demais. Não precisava de nada do que aconteceu com ele. A mega operação no Rio foi recebida positivamente pela população carioca. 62% das menções foram de apoio à operação. 32% criticaram a atuação da polícia. 6% demonstraram neutralidade e medo. A pesquisa também monitorou as principais narrativas utilizadas. Destaque para expressões como faxina histórica, heróis do BOPE, e apenas 4 vítimas, os policiais, entre aqueles favoráveis à operação. Já nas narrativas contrárias, dominaram frases como chacina, Castro genocida e extermínio racista nas favelas. A pesquisa concluiu que a direita dominou o debate em apoio à operação. As curtidas nos perfis do governador Cláudio Castro, do deputado federal Nicolas Ferreira e do Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro foram 5 vezes maiores do que em perfis da esquerda, como o da vereadora Thaís Ferreira, do Rio de Janeiro, e da deputada federal Talíria Petroni. Os Estados Unidos já ofereceram ao Brasil uma parceria para classificar esses grupos como organizações terroristas estrangeiras. Mas a resposta afirmativa não veio. O Palácio do Planalto recusou a sugestão feita pelo governo de Donald Trump de enquadrar o primeiro comando da capital e também o Comando Vermelho como organizações terroristas. A justificativa pela recusa foi a defesa da soberania nacional. Até hoje, o presidente Lula não classifica as ações desses grupos criminosos como terroristas. Apesar da pressão... Não, eles não são terroristas, tá? Eles são só vítimas da sociedade. E, segundo o próprio presidente da República, tá? Os traficantes, os narcoterroristas aí, os narcoterroristas, eles são vítimas dos usuários que colocam eles como reféns, tá? Da oposição e de parte da opinião pública. O ministro da Justiça, Lewandowski, destacou que há uma lei que estabelece o terrorismo e que ela não contempla as ações de grupos criminosos como o Comando Vermelho ou o PCC. Além da atuação do crime organizado, especialistas em segurança pública ouvidos pela Brasil Paralelo no documentário Entre Lobos destacam diversas falhas estruturais que permitem o avanço da criminalidade.
como as saidinhas temporárias, onde presos acabam saindo do presídio e não voltam mais. E as audiências de custódia, que frequentemente liberam criminosos poucas horas após a prisão. Cara, meu irmão, isso aqui é absurdo, velho. Decisão que soltou o jovem com 86 passagens pela 7ª vez. O cara já responde a 86 passagens e foi liberado pela 7ª vez. Isso aqui é um tapa na cara da sociedade, do cidadão de bem, velho. Pelo amor de Deus. Indo para a reincidência criminal. Casos como esses alimentam o debate sobre a cultura da chamada bandidolatria. Para a população, a sensação de proteção ao criminoso parece se sobrepor à preocupação com a segurança do cidadão comum. O ministro Alexandre de Moraes intimou o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, para prestar informações detalhadas sobre a mega-operação contra o Comando Vermelho nos complexos da Penha e do Alemão. A justificativa é a ADPF 635, a chamada ADPF das favelas, usada há anos como instrumento de intervenção do Supremo nas operações policiais. A audiência foi marcada para o dia 3 de novembro e será presidida pelo próprio Moraes, que irá pessoalmente ao Rio de Janeiro. A nossa Suprema... O dono do Brasil, tá vendo? Não. Aqui no Brasil é o seguinte, se você tá lutando contra o errado, você que é o errado. O governador do Rio de Janeiro pode ser condenado, pode perder o cargo, porque o dono do Brasil, Xandão, pode condená-lo à prisão, porque ele estava tentando combater a criminalidade. Olha o nível que chegamos, meus amigos. A corte é a grande responsável por agravar, né, uma situação que já vem ruim do legislativo. Dentro dessas mais de 1000 favelas, certamente a enorme maioria delas o Estado não consegue entrar integralmente em nenhuma delas. Aqui na Justiça, por exemplo, nós não temos acesso para o oficial de justiça entrar para determinar uma ordem, cumprir uma ordem judicial. Assim como não entram assistentes sociais, como não entra a ambulância, como não entram outras formas de presença do Estado. Isso é uma realidade. A polícia era a última que entrava. Não entra mais. Procurem descobrir se em algum país do mundo existe uma decisão do tribunal mais alto, né, proibindo a polícia de combater o crime, proibindo a polícia de prender criminoso e ameaçando o policial que fizer isso com responsabilidade civil, administrativa e penal, né? Esses são os termos que estão na decisão do ministro Fachin, depois homologada por 8-3, né? Quem se atrever a entrar numa comunidade dominada pelo tráfico para prender o traficante, que é o dever da polícia, vai ser responsabilizado, inclusive penalmente. O ministro Fachin está dizendo para o policial, você vai para cadeia. O uso progressivo da força letal. Primeiro ele vai se apresentar, ele vai dizer que ele é policial, ele vai mandar o bandido abaixar a sua arma, ele vai dizer que se o bandido não abaixar a arma, ele vai atirar, ele vai dar alguns segundos para que isso seja feito. Olha a quantidade de passos e de oportunidades dele tomar um tiro. Como que você vai fazer isso em uma área, né, conflagrada, em uma área de guerra, como são os morros e as comunidades cariocas? Foi com o objetivo de entender mais sobre como as facções atuam no Rio. Meus amigos. É absurdo demais. Muito, muito, muito absurdo. Realmente. Mas eu quero saber a opinião de vocês, claro. Deixe aqui nos comentários aquilo que você está achando a respeito dessa mega operação. Se realmente o governador está certo. Para mim, operações como essa deveriam acontecer a cada 24 horas para, assim, de fato, combater a criminalidade no Rio de Janeiro e no país. E que os outros governadores tomassem essa mega operação como exemplo de como o Estado, se ele quiser, ele de fato consegue combater a criminalidade, consegue combater o crime e consegue colocar vagabundo atrás da grade. Só que, vocês sabem, infelizmente, muitos estados não querem. E no final das contas, a sociedade continua da mesma forma. Você não consegue sair a qualquer horário, que pode simplesmente ir de arrasta para cima. Você não tem a liberdade de desfrutar de uma praça, desfrutar de um lazer, alguma coisa do tipo, porque é 24 horas assombrado pela criminalidade. O cidadão ele não consegue
sair na própria rua de casa com paz, porque do nada vem um vagabundo e pode tirar tua vida ali. E aí, no final das contas, tem toda uma narrativa de uma mídia podre dizendo que são vítimas, que os bandidos são vítimas, que os narcotraficantes ali, que estavam em guerrilha com a polícia, são apenas vítimas. De fato, é uma verdadeira falta de vergonha dessa mídia podre que tem no Brasil. E o pior, não é só a mídia, tá? O governo como um todo ali também é a mesma coisa. Simplesmente vem e diz que são vítimas da sociedade. É absurdo. Bom, deixe sua opinião, se inscreva no canal aqui.